estelionatários falaram por vários dias com o pai da Fernanda, que mora em outra cidade. Se passaram pela filha, como se ela tivesse com um número de celular novo. Perguntando do meu filho, perguntando do meu marido, e aí a pessoa foi conversando com ele como se fosse comigo. Depois de várias trocas de mensagem para ganhar a confiança da vítima, os criminosos pediram empréstimos ao idoso. Amanhã eu dou um jeito, eu deposito esse dinheiro, tá bom? Eu amo todos vocês, tá? Beijo. Você acaba de ouvir uma mensagem carinhosa, mas numa conversa falsa. Eram criminosos que se passavam por uma influenciadora digital e, desse jeito, conversando com o pai dela por vários dias, conseguiram tirar R$4.000 desse idoso. Essa história está longe de ser um caso isolado. Por isso, o JR 15 Minutos traz para você hoje um levantamento exclusivo da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor, obtido pelo Jornal da Record. Sabe o que esse estudo mostra? 1 em cada 4 brasileiros já sofreu uma tentativa de golpe só esse ano, nos últimos meses. E o Pix virou o principal alvo, com 28 milhões de fraudes só entre janeiro e setembro. E as pessoas com mais de 50 anos, isso aposto que você já sabia, os 50 a mais são as vítimas mais frequentes. 53% dos casos. Eu vou conversar agora com Francisco Gomes Júnior, presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor, que coordenou esse estudo. Bem-vindo, doutor. Olá, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, vamos nessa. Doutor Francisco, o que é que o senhor aprendeu fazendo esse estudo? Como é que o senhor interpreta essa escalada de casos? Por que isso se torna cada vez mais comum? Eu acho que é interessante a gente primeiro mencionar que é o terceiro ano que nós fazemos esse estudo, esse levantamento, e a metodologia que é feita o levantamento, que é basicamente o seguinte: a gente pega todos os dados das secretarias de segurança de cada um dos estados e compila isso nacionalmente. E também cruzamos dados com o FEBRABAN, com outras instituições, para que a gente tenha os dados mais fidedignos possíveis. É óbvio que, quando você fala em número de golpes, você não consegue ter uma precisão matemática. Isso porque a gente estima que entre 45% e 55% das vítimas de golpes sequer comunicam às autoridades, ou seja, sequer fazem um boletim de ocorrência. Então, a gente só tem aqueles dados das pessoas que, obviamente, fizeram boletim de ocorrência. Então, você tem muitos golpes que ficaram de fora, o número provavelmente ele é maior. Mas o que a gente chega à conclusão num primeiro momento é que, em 3 anos de pesquisa, a gente tem uma curva constante de crescimento dos golpes. E por mais que você, ano a ano, instrua as pessoas e dê as dicas, esse número não abaixa. Você tem todos os anos 40%, 45% de golpes a mais. E esse ano, basicamente, o que você tem é um avanço no número de golpes por causa do aperfeiçoamento da tecnologia por parte dos bandidos, que agora são verdadeiras organizações criminosas. É o apelo que ficou melhor? São os ganchos utilizados pelos falsários? O que explica esse crescimento na média de 40% a 45% ao ano? Na realidade, neste ano você tem o seguinte: você tem um aumento de golpes que usam dados pessoais, biometria facial, voz. Então, você tem desde que a pessoa que liga para você e passa aquele sentido de ser um conhecido, a voz é conhecida e às vezes você vê a imagem é conhecida, ou seja, você aperfeiçoou através de técnicas de inteligência artificial que hoje você consegue capturar a voz de uma pessoa. Por exemplo, a gente tem o golpe da ligação muda, em que uma pessoa recebe uma ligação, começa a falar alô, alô, quem que está falando? E isso basta para que se capture a sua voz. Com essa captura de voz e uma imagem sua, você é capaz de criar na inteligência artificial alguém falando como se fosse você com a sua voz. E quando você passa isso para alguém que tem pouca educação digital, e aí essa faixa de 50 a mais acaba sendo a faixa mais atingida, porque os idosos, infelizmente, são os que têm menor educação digital, eles acabam acreditando. Então, o golpe que você descreveu no início, ele não chega nem a tanto requinte, mas o simples fato de você ter alguém usando a imagem de outra pessoa e conversando como se fosse outra pessoa, conseguiu tapear a vítima e fazer com que ela fizesse transferências. Então, você tem um incremento da tecnologia. Então, dicas do passado, aquelas dicas muito simples, já não valem mais, porque a tecnologia ela é muito avançada. Vou dar um outro exemplo para você. Às vezes a pessoa recebe um buquê de flores em casa na data do aniversário e fala: olha, alguém mandou isso daqui de presente para você.
e você não desconfia, porque já tem o seu nome, o seu endereço e o buquê veio no seu nome. Aí o entregador diz para você o seguinte: olha, só para completar a entrega e comprovar que eu entreguei, eu preciso tirar uma foto sua. E aponta o celular para o seu rosto e finge retirar uma foto. Só que, na realidade, ele está com um aplicativo bancário aberto, em que ele já fez todo o cadastro no seu nome, só faltando a biometria facial. E aí, no momento que ele aponta a câmera para você, ele completa o cadastro, faz a biometria facial e aí o golpe está feito. Ele vai pegar financiamento no seu nome, empréstimo no seu nome. Então, você vê que essa tecnologia que vai se aprimorando vai tornando cada vez mais fácil pessoas com pouca educação digital caírem, porque as pessoas acabam acreditando numa voz conhecida, num rosto conhecido, ou mesmo numa história que alguém conta. Então, esse ano você teve um aumento muito grande de golpes que usam tecnologia e inteligência artificial, o que comprova também o seguinte: organizações criminosas, porque assim, não existe mais muito aquele estelionatário, aquele golpista lobo solitário. Hoje são verdadeiras organizações. Eles têm call center, eles fingem que ser falsa central de atendimento, eles fingem tudo. Então eles ganham no massivo. Porque você imagina o seguinte: eu envio lá uma mensagem, eu tento o golpe em cima de 2 ou 3 milhões de pessoas. Se 10% cair, você está falando de 200 ou 300 mil pessoas que caíram. Então, nessa tecnologia, é no golpe massivo que eles estão ganhando cada vez mais. Eu lhe pergunto, doutor Francisco, está faltando cultura digital, letramento, isso está claro para todos nós. É preciso voltar para a escola, mesmo os mais jovens. Agora, também falta legislação, também falta investimento das instituições que fiscalizam e combatem esse crime. O que está faltando? Na realidade, você tem uma falta que é quase um pacote completo, né? Por exemplo, esse exemplo que você deu, que é o exemplo das pessoas públicas ou que de alguma forma aparecem em alguma mídia e tem a voz capturada, ele está sendo muito utilizado, por exemplo, com bets ilegais. Então você pega o rosto, a imagem, a voz de um influenciador ou de um apresentador ou de alguém que tem credibilidade, e aí você faz um anúncio de uma bet ilegal. A bet é ilegal, o anúncio é ilegal, não existe nada de ilegal no negócio. Então, o que falta? Primeiro, você não tem cultura digital, como você disse, as pessoas vão cair, vão acreditar no que veem e no que ouvem. Segundo, você não tem investimento público em cibersegurança. Para que você tenha uma ideia, a gente já está aí na segunda fase da inteligência artificial. Boa parte do mundo, em questão de celular, já está indo para a tecnologia 6G, a gente chegou agora na 5, e a gente não tem nenhuma legislação. O Congresso discute há um tempo um marco de inteligência artificial, ou seja, um marco regulatório para a inteligência artificial. Se você não tem nenhuma regra, você acaba sendo vítima dos abusos, porque você não tem como coibir o abuso. Quer dizer, você pega uma pessoa e não tem como enquadrar aquilo, porque não foi previsto crime, não foi previsto sequer de que modo a inteligência artificial tem que ser usada. Aliás, a própria internet, que o Marco Civil da internet tem quase 10 anos, não funciona direito, ou seja, você tem matérias que ainda o Supremo discute se vai ter responsabilidade do provedor ou não vai ter. Você pode ter provedores veiculando mensagens, por exemplo, de pedofilia e que você não tem como tirar do ar, a não ser judicialmente, então isso demora. Então você tem uma série de coisas, falta realmente um arcabouço regulatório, falta legislação específica, principalmente na área criminal, para que você possa realmente prender esses criminosos e falta investimento em cibersegurança. Por quê? Porque ele só vai invadir o sistema se o sistema propiciar isso. E você tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: faz 5 anos a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela surgiu para proteger o dado do cidadão. O que aconteceu? As empresas grandes e privadas, elas fizeram essa proteção, elas investiram e, bem ou mal, elas botaram maiores camadas de segurança e passaram a cuidar melhores dos dados. Mas os órgãos públicos não fizeram isso, e por uma questão muito simples: quando você vai contratar num órgão público, você depende de fazer uma licitação, a licitação demora, ela pode ter impugnação, quem ganha depois tem recurso de quem perde, e aí, quando a licitação vai para frente, se passou 1 ano, passou 2 anos, a tecnologia já está desatualizada. Então, você tem uma série de percalços aí que, se você não resolver, você vai ficando para trás. E aí vai ficando um campo mais fácil para os bandidos. Você não tem obstáculos técnicos e você não tem obstáculos legais.
Então, na realidade, a gente está sempre alertando. A função do relatório, além dele ser educativo, porque o relatório ele tem dicas de como essas pessoas podem evitar os golpes, ele é um alerta, porque a gente não pode todos os anos simplesmente transformar em número e falar aumentou 40%, aumentou 50%, aumentou. É sempre aumentou, está na hora da gente fazer alguma coisa, que senão todo o Brasil, todo mundo vai ser vítima de golpe. Senão a gente só vai chorar em cima do diagnóstico sem, de fato, aprender a virar o jogo, né? Então vamos dedicar esses minutos finais do nosso podcast às dicas valiosas da DDP sobre como evitar, como não entrar nessa história, porque vocês divulgaram aí que são 14 mil casos, já envolvendo as bem elaboradas deepfakes, e especialistas apontam que isso é só o começo, né? O relatório está claro em mostrar que isso virou uma indústria estruturada, quadrilhas, manuais, softwares, kits prontos, né? Como é que a gente faz para romper esse ciclo? A primeira consciência que as pessoas têm que ter é o seguinte: antigamente a gente ouvia muito se falar o seguinte: quando você quer comprar dado pessoal de alguém, você vai lá no comércio no centro da cidade, que eles vendem uns CDs que tem os dados de todo mundo. Agora a pessoa não precisa ir mais lá no centro da cidade. As quadrilhas criminosas, existe a Dark Web, que é a internet subterrânea, onde se comercializa tudo que é ilegal. Inclusive, dados pessoais estão ali compilados em pacotes e sendo comercializados. Então, você que ouve tem que ter a consciência de que os seus dados já estão ali disponíveis porque eles vazaram. Vazaram de um órgão público, vazaram de 500 mil lugares e foram compilados. Então, você tem que tomar muito cuidado com o seguinte: dicas que eu acho que são muito fortes, mas que eu acho que são necessárias. Você não faz nenhuma operação bancária com base em contato telefônico. Inclusive, a maioria dos bancos avisa que não está fazendo esse tipo de operação por um contato. Então, ligou a falar que é do banco, identificamos uma fraude no seu nome, por favor, confirme os seus dados, eles vão querer que você passe algum dado, alguma senha, alguma mensagem que estão mandando para você com um código. Recebeu uma ligação, falou, aqui é do seu banco, você fala, pois não, você desliga e fala, eu vou ligar para você. Todo brasileiro, independente do valor que tem em conta, tem direito a ter um gerente de banco. Então você tem que ter o telefone da sua agência, ligue para a sua agência e fala o seguinte: olha, aqui é o fulano de tal, eu quero saber se tem algum problema na minha conta. E não responda no impulso uma ligação que você não sabe. Falsa central telefônica, esse é o golpe que acontece bastante. Olha, eu vou dar uma dica aqui que é muito fácil. Todo mundo que usa cartão de crédito, e ainda é muito comum o brasileiro usar o cartão de crédito vinculado ao banco. Você tem o banco e tem o cartão de crédito junto e atrás aqueles 3 numerozinhos que é o código de segurança. Ou você risca, apaga aqueles 3 numerozinhos e memoriza, ou anote num caderninho ou em um outro lugar e deixa ali. Por quê? Porque se alguém pegar o seu cartão, por exemplo, sem aqueles 3 números, ele não consegue fazer nenhuma compra online. A compra online exige sempre o código de segurança. E eu posso rasurar o meu cartão? Posso riscar esses 3 números finais do meu cartão físico? Não vou ter problema com isso? Não vai ter problema. Você pode rasurar, você pode colocar uma fitinha, uma etiqueta em cima. O que for preciso. Você só não pode depois esquecer. Por isso que eu falo, anote em casa, que senão depois você impedido de fazer a compra. Mas sem aqueles 3 números, eles não vão conseguir fazer a compra no seu nome. O famoso que a gente chama ainda de phishing é o famoso link, e muita gente tem dificuldade em saber o que é o link. Então é assim, quando você recebe qualquer mensagem que vem depois uma palavrinha em azul, grifada, ou seja, com um risquinho, e falando que é o famoso clique aqui para você clicar ali, na dúvida você não clique em nada. Muito cuidado, porque agora os golpes eles são de ocasião. Então, por exemplo, quando você está em maio, que eles sabem que está todo mundo fazendo imposto de renda, a mensagem é: identificamos um problema seu na Receita Federal, clique aqui. Você então vai associar que é o período, você está pensando em imposto de renda e pode entrar. E assim por diante, eles vão, de acordo com o período do ano, o golpe vai mudando para tentar te induzir a clicar em algo. Mais alguma dica valiosa para a gente encerrar? Não, eu acho que é isso. Sempre desconfie, não faça nada por impulso. Tem que ser agora, precisamos checar nesse momento, a oferta só vale agora nos próximos 15 minutos. Deixe o impulso sempre de lado. Você vai evitar muitos golpes se você não for pelo impulso. Eu quero agradecer demais o seu compromisso conosco, as dicas, porque essa é uma pesquisa que já está na 3ª edição e mostra como ainda estamos vulneráveis. A tecnologia se amplia para nos servir, mas também para servir ao crime organizado. Dr. Francisco Gomes Júnior, presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Eduardo, até a próxima.
Essa foi a edição 1294 do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do nosso presidente e registro que o podcast tem a produção do David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia, Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial de Tiago Contreira. Vice-presidência de jornalismo, Antônio Guerreiro. Bora para a próxima.